Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. E abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 21. E nós vamos meditar a partir do versículo 28 a 32. Que diz assim: a parábola dos dois filhos. Mas o que vos parece? Qual tradução você tem, hein? NVI? Eu leio as duas. Só um minuto que eu vou acompanhar nas duas aqui com você. Diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu, diga comigo, não quero. Repita comigo, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Diga comigo, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro? O primeiro que foi curto e grosso e objetivo e disse assim: não vou. Mas depois ele mudou e foi. O segundo disse assim: sim, senhor. Sim, senhor. Solícito. Sim, senhor, eu vou. E foi? Não. Aí diz assim: o primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Diga comigo, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Olha aqui. Com quem Jesus está falando isso? Ou para quem Jesus está falando isso? Para pessoas que não tinham conhecimento algum? Sim ou não? Pessoas que não conheciam a palavra, pessoas que não sabiam o que fazer, que não tinham esclarecimento, que não tinham entendimento algum? Não. Estava falando com aqueles que já eram mestres. Mestres na letra. Mestres no conhecimento da letra. Aqueles que deveriam estar praticando, vivendo, aqueles que sabiam o que deviam fazer, mas não faziam. E aí, o Senhor vem e diz para eles: os publicanos e as prostitutas, que é o grupo de pessoas, é o nível de pessoas considerado aqui no nosso meio. Porque os publicanos eram os cobradores de impostos. E as prostitutas, dispensa comentário, eles estão entrando primeiro do que vocês. Olha que coisa, hein? Vocês têm pose de santidade, vocês falam, ensinam, sabem ensinar os outros, sabem falar, mas não vivem, não obedecem. Vocês são mestres no conhecimento, mestres na lei, e as prostitutas
e os publicanos, que para vocês é escória, é o mais baixo nível de pessoas, quer dizer a vocês que eles creram e eles estão entrando primeiro do que vocês. Sabe por quê? Vocês não estão mais abertos para aprender, não estão mais abertos para receber. Isso é uma coisa que nos faz pensar. Isso é uma coisa que nos faz pensar. Eu posso estar na igreja há 10, há 20, há 30, há 40 anos, mas eu já estou num nível que eu já não recebo mais a palavra como Deus está me trazendo e quer que eu receba. Eu não aprendo mais com a palavra. Eu não estou aberto mais a aprender. Muitas vezes é como se eu tivesse chegado num nível de espiritualidade, então eu frequento a igreja, eu sou espiritual. Você acha que quem frequenta a igreja é espiritual? Pelo simples fato dele frequentar a igreja é espiritual? Completamente errado. Não é. É exatamente isso que nós precisamos estar atentos. De repente você está na condição de mestres, porque quando fala a esse respeito, tem um outro texto que fala conosco mesmo. Quando deveriam ser mestres, ainda estão nos primeiros fundamentos, tendo que receber o leitinho. É isso que nós precisamos estar atentos, porque eu posso ser de 10, de 20, de 30 anos, 40, 50 anos de chamado evangélico ou cristão, e de repente entra uma pessoa por aquela porta que a vida dela, infelizmente, foi uma vida completamente desorientada, desregrada, de pecado e etc. Mas ela entra com o coração aberto, ela entra com o coração quebrantado, e ela pode começar, a partir daquele momento, a fazer aquilo que eu não faço. A fé dela, a entrega dela, o temor dela pode ser muito maior. A palavra penetra e a palavra se torna uma lei na vida dela. Ela zera a vida dela, ela começa a vida dela da estaca zero. Há verdadeiramente o novo nascimento. E a mesma palavra, olha, as prostitutas e os publicanos entram à frente de vocês no reino de Deus. Isso para muitos é chocante, que a pessoa, se ele olhar de forma natural, fala assim: mas eu frequentei a igreja, eu fui um cristão durante tanto tempo. Qual é a diferença? Qual é a diferença de alguém que não obedece à palavra para alguém que a obedece pelas metades? Qual? Nenhuma. Nenhuma. Porque não tem esse termômetro, essa forma de se medir. Não, eu sou meio cristão. Eu sou meio nascido de novo. Eu sou meio. Não tem. E aí é que entra uma outra coisa, né? Que o Senhor está olhando, nós precisamos estar atentos às motivações. E olha o que eu vou mostrar para você agora, como é forte, quer ver? Vem para 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. Do 7 ao 9. Que diz assim, ó, a leitura diz assim, ó: Você
é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diga comigo: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e de Judá. Diga comigo: e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Diga comigo: você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Vou repetir: você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Olha para mim, porque isso aqui é muito sério. Vou trazer todo o texto para a gente chegar naquele ponto que a Bíblia diz assim: não erreis e não se deixe enganar. Não erreis e não se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar. Não se engane e não se deixe enganar, que de uma forma ou de outra não vai dar certo. Não se engane e não se deixe enganar, que de maneira alguma vai dar certo. O senhor Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Sim, nós falávamos sobre ele essa semana ainda. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus amava o quebrantamento do seu coração, a sua forma, o seu espírito, enfim. Mas Davi, um dia desocupado, ó a palavra, um dia o quê? Porque o único dia que ele não foi para a guerra, ele fez essa besteira com a vida dele. Vivia no campo de batalha, vivia na guerra. O dia que não foi para a guerra e ficou em casa, ficou desocupado. E aí começou essa besteira na vida dele. Aí, está lá, caminhando no seu palácio, no terraço, vê uma mulher bonita lá embaixo, e se encantou por aquela mulher, e etc, ficou cego, seduzido, tomado por aquele sentimento, e aí se envolveu com aquela mulher. E já começou a maquinar coisas que ele deveria ter combatido, já todos aqueles pensamentos e sentimentos, que é aquilo que a gente sempre traz falando a esse respeito. Mas ele não combateu. E aí ele começou a arquitetar a morte do marido da mulher. Mas ele não ia botar a sua mão. Então o que ele fez? Ele mandou levar o marido dessa mulher, que é esse Urias, à guerra, e colocar ele no pelotão de frente, numa posição exposta, da qual a morte dele seria certa. Amém? Coloca Urias lá naquela posição. Coloca lá. Porque o que ele queria que acontecesse? Só que ele não queria botar a sua espada, não é verdade? Sim ou não? E aí, ele fez isso. Ele fez e ele conseguiu o que ele queria. O que ele queria? O que ele queria? Ele queria a morte daquele homem para que ele ficasse com a mulher dele. Certo? Mas ele matou? Ele enfiou a espada? Não. E adiantou alguma coisa? Não.
porque o Senhor que conhece as intenções, o Senhor que conhece as intenções e as motivações do coração, disse assim: por que você matou? Porque você desprezou a palavra, e porque você matou Urias com a espada dos amonitas? Você matou Urias com a espada dos amonitas. Davi foi um homem muito abençoado, mas a partir de então ele colheu todas as desgraças possíveis e impossíveis dessa atitude. O maior problema que ele sofreu na vida dele foi com a família dele. O maior problema, os maiores problemas da vida dele foi com a própria família dele, a exemplo do que nós falamos ainda essa semana. Nós falamos ainda essa semana de um filho violentar a filha, o irmão não suportar aquela situação, tirar a vida do próprio irmão, matar o próprio irmão, depois o próprio filho se vira contra ele, quer matar ele, virou uma sucessão de desgraças na vida dele. E isso é o que nós temos que estar atentos. Por quê? Qual foi a palavra que eu disse? Não erreis e não se deixe enganar, ou não se engane e não se deixe enganar. Ele certamente no coração dele, ele disse assim: não, eu não vou fazer isso, mas eu coloco ele lá no pelotão de frente, ele vai à guerra, uma guerra normal, e lá vão matar ele. Não fui eu que coloquei as minhas mãos, não fui eu que fiz isso, não fui eu. Funcionou? Sim ou não? Funcionou? Não. Isso serve para nós, porque muitas vezes a pessoa fala assim, a pessoa diz assim: não fui eu que fiz, não fui eu que coloquei a minha mão, não foi, mas o Senhor está olhando a intenção do coração. Não foi ele que fez, não foi ele que enfiou a sua espada, não foi ele que penetrou a sua espada em Urias, mas a intenção do coração dele é que aquele homem fosse morto, e ele criou maneiras, arquitetou situações para que acontecesse aquilo que ele queria. Aquilo que ele queria aconteceu? Sim ou não? Foi uma vitória? Foi uma desgraça. O que ele queria, ele alcançou. O êxito que ele buscava, ele teve. Mas foi bom para ele? Sim ou não? É isso que eu quero mostrar para você, que o errado, o ilícito nunca prevalece. Muitas vezes o mundo quer nos colocar como um bando de idiotas que está fora da realidade, um bando de idiotas que está vivendo de ilusão. Será que somos? Porque escolhemos obedecer, porque a palavra veio, porque você desprezou a palavra. Lembra da palavra da semana passada? O que o Senhor faz conosco primeiro? Primeiro ele faz o quê? A poda é a correção. Então vem a poda, ele vem nos podando para tirar aqui os galhos secos que estão nos roubando, os galhos secos que estão nos prejudicando. Ele vem nos podando, e a poda é para fazer o quê? Para dar mais fruto, para frutificar, para você ser abençoado, para você ser uma árvore frutífera. Se você não entende a poda, então virá o quê? O corte, o machado. Está lá. Palavra da semana passada. Escuta, estou vendo que essa figueira ocupa inutilmente o espaço, a terra. Faz 3 anos que eu venho aqui, ela produz nada. O que o Senhor está mostrando para nós? O Senhor está mostrando: eu dou tempo, eu sou longânimo, eu dou tempo. Eu venho falando, trabalhando, lapidando. Eu quero que tira esse ramo, tira essa atitude. Esse ramo pode ser uma série de atitudes. Tira, sai desse meio, sai desse relacionamento, sai. Não pratica isso. Eu estou podando. E a poda é para você frutificar, é para que a sua vida seja abençoada. Porque todo mundo precisa de uma vida frutífera. Quando a vida da gente não produz nada, nós ficamos frustrados. E muitas vezes até revoltados. Mas a culpa é nossa mesmo. Porque não entendemos a poda. Não entendemos por que Deus está nos podando. Ele está nos podando porque Ele não quer aqueles galhos secos. Ele não quer que aqueles
galhos ladrão continue nos roubando e vai nos prejudicar. Se não servir, se não funcionar a poda, vai vir o machado. Amém? E o que eu quero deixar muito claro, que eu falei a semana passada, né? Com Deus não tem esse negócio de sentimentalismo, emocionalismo, que a pessoa vira e fala assim, ai, não concordo com isso. Eu concordar ou não concordar não altera nada. É verdade ou não é? Hã? É verdade ou não é? Vou fazer a brincadeira que a minha filha faz comigo. Ela brinca assim comigo de vez em quando. Ela fala assim, sabe o que eu acho? Que o que eu acho não vale nada, não tem importância. Então, é mais ou menos por aí. Não adianta a gente achar. Não adianta a gente achar. E o que nós temos que estar atentos é que, muitas vezes, nós podemos criar meios, maquinar situações, porque nós não queremos nos envolver diretamente com algo que nós sabemos que não é certo, que nós sabemos que não é correto, mas nós vamos criando meios, nós vamos criando maneiras, nós vamos assim, coloca ele lá no pelotão de frente, não é você que vai executar. Ah, mas não fui eu que executei, não fui eu que fiz. O que o senhor falou para ele? Vamos repetir? Vamos repetir? Diz assim, por que, pois, desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Estou lendo outra tradução agora. Urias, o Eteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos. O que está escrito aí? Você matou ele com a espada. Foi ele que enfiou a espada? Sim ou não? Sim ou não? Acompanha comigo o raciocínio. Foi ele que enfiou a espada? Não. Não foi ele que enfiou a espada. Isso aonde nós queremos chegar. Que o que vale para o Senhor é a intenção. Entendeu ou não? O que vale para Deus é a intenção. Por isso que você precisa cuidado com as intenções. Você precisa cuidado com as motivações. As motivações. Cuidado com as motivações. Porque Deus nos julga pelas motivações. Deus nos julga pelas intenções. Ele poderia alegar assim, não, eu não matei ele, eu não enfiei a espada. Não tem jeito, o Senhor viu a intenção, que Ele preparou tudo aquilo, Ele criou aquela situação, Ele arquitetou aquilo para que acontecesse aquele fim, aquele objetivo. Ele queria aquela pessoa fora do caminho, Ele queria morto. Ele conseguiu, o objetivo Ele alcançou, mas um objetivo que foi a grande desgraça da vida dele, porque as consequências foram terríveis, a sua dor foi terrível. Então, aonde nós queremos, a parte que eu falei que eu queria fazer um comentário a respeito, é justamente essa aqui, ó. Quero voltar um pouquinho no versículo anterior, que ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó: eu dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. Repita essa frase comigo. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Você não precisava fazer essa besteira com a tua vida. Eu já te dei tantas coisas, eu já te abençoei tanto, eu te dei a casa do seu senhor, eu te dei o reino de Judá, o reino de Israel.
te dei mulheres, se não fosse o suficiente, pediste a mim. Você devia ter pedido a mim, buscado de mim, eu lhe daria mais. Só que geralmente o que acontece é justamente isso. A pessoa, em vez de buscar em Deus, vou pedir a Deus, se não é o suficiente, porque aquilo cai naquilo que nós falamos, né? As pessoas são eternas insatisfeitas. Eterna insatisfeitas. Então, Deus já tinha abençoado de forma extraordinária. Deus tirou lá do curral das ovelhas, era um simples pastor de ovelha. Deus faz dele um rei, Deus dá a ele os reinos de Judá e de Israel, faz dele um homem poderoso, deu mulheres a ele, deu riqueza a ele, mas ele teve que cobiçar aquilo que ele não tinha e que não lhe era lícito. Você vê que coisa desgraçada, coisa maligna? Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Muitas vezes nós temos tudo, mas nós cobiçamos aquilo que não é lícito. Olha como é maligno. Ele tinha tudo. E aí vem a orientação. Se isso tudo não fosse o suficiente, eu teria dado mais a você. É forte isso ou não é? Eu pensava sobre isso hoje. A hora que eu meditava nessa palavra, eu pensava, ainda falei, pastor, pastor, olha o quanto isso aqui é forte. Não é o suficiente, pode me pedir. Você já tem muito, mas pode me pedir. Se não é o suficiente, você quer mais, eu te dou mais. Mas não precisa partir para o erro, não precisa partir para o pecado, não precisa partir para o ilícito, não precisa fazer aquilo que eu reprovo, não faça aquilo que eu reprovo. Eu te dou mais, eu te abençoo com mais, busca, paga o preço, eu te dou mais. Cai naquela situação que muitas vezes nós vamos fabricando os nossos próprios milagres, né? Nós vamos lutando na força do braço, fazendo o nosso jeito e fabricando os nossos próprios milagres, fora da direção ou na direção errada. E aí as consequências, porque Davi, mesmo sendo um homem, que o Senhor mesmo diz, o homem segundo o coração de Deus, não foi poupado em nada. O tratamento com ele foi duro, o tratamento com ele foi duríssimo, duríssimo, duríssimo. Fica essa palavra para nós. Você quer mais? O que você tem recebido de Deus não é o suficiente? Peça mais, pague o preço. Mas não peça de qualquer jeito, porque não vai vir. Paga o preço. Ele vai lhe dar mais. Você não precisa partir em uma outra direção, ou numa direção que ele reprova, desprezando a palavra dele. Mais ou menos assim, se Deus não me respondeu nisso, se Deus não fez, então agora eu vou fazer. Não faz não. Não faz não, porque vai dar errado. Não faça, porque vai dar errado. Não faça, porque vai dar errado. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai dar errado. Não faça. Não faça. Que vai dar errado, não vai funcionar. E isso, que faz isso conosco, é justamente a nossa fé. Eu vou repetir a frase que eu falei, nós não somos um bando de idiotas que está alienado do mundo. Porque nós não fazemos muitas coisas que no mundo hoje é normal. Não é normal. Então que nós façamos parte do remanescente. Que nós possamos fazer parte justamente do remanescente que ainda guarda, que permanece com a palavra no coração, no temor. Amém, pessoal? Porque já é bem claro para nós, muitos serão chamados muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. 28:9 de Crônicas, já a última leitura que eu vou fazer, e vamos encerrar. Crônicas, 1 Crônicas 28. 1 Crônicas 28, versículo 9. Depois ele aconselhando Salomão, dizendo assim:
Você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva de todo o coração e espontaneidade. Pois, diga comigo, o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se o buscar, o encontrará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Sabe o que ele está falando aqui para o filho dele? Daquilo que ele viveu. Filho, por favor, busque ao Senhor de todo o seu coração. Sinceridade. Seja sincero. Seja espontâneo. Sabe por quê? Porque o Senhor sonda. Ele sonda as intenções e as motivações. Se ele pudesse falar, ele poderia ter falado assim: um dia eu fiz assim achando que não ia me trazer nenhuma consequência, porque eu não estava colocando a mão. Mas o que eu colhi de consequência, filho? É verdade ou não é? Ele está falando aqui daquilo que ele viveu. Ele está aconselhando o seu filho daquilo que ele viveu. Porque o Senhor estava olhando as intenções. Então, cuidado com as intenções. Cuidado com as motivações. Cuidado. É o que eu disse outro dia. A gente pode fazer uma série de coisas e ninguém está vendo. Deus está vendo. Parece que nós estamos fazendo algo que... não, se eu conseguir esse objetivo, ninguém fica sabendo, é lucro. Não é lucro. Não é lucro. Porque aqui, na verdade... ele não colocou a sua mão e não fez, mas ele estava fazendo o que Deus reprova. E o Senhor imputou a ele, você matou Urias com a espada dos amonitas. Você matou com a espada dos amonitas. E a partir daquele momento, as consequências foram terríveis. Cuidado com as motivações, cuidado com as intenções. O princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. É isso que faz de nós sábios. Nós não precisamos partir para o erro. Nós não precisamos partir para o pecado. Nós não precisamos partir para o ilícito. Se você, tudo que eu tenho feito, se não é o suficiente, se você me pedisse mais, eu teria dado. Isso é forte ou não é? É forte ou não é? Ele poderia ter falado assim: não, mas Deus não vai me dar mais do que tem me dado. Não, meu filho, se você tivesse me pedido, eu teria lhe dado mais, se não fosse o suficiente tudo que eu tenho feito. Isso é igual quando a gente pega um filho que faz uma besteira. Rapaz, se você tivesse falado comigo, se tivesse me pedido, eu tinha coisa, você não precisava ter feito essa besteira com a sua vida. É verdade ou não é? Sim ou não? Você não precisava disso, rapaz. Eu tinha feito por você, eu tinha te ajudado. Você não precisava fazer isso. Fica isso para nós. Vamos fazer parte do remanescente. Vamos fazer parte do grupo que retém a palavra. Porque se eu virar e dizer assim: Deus não me respondeu, eu vou fazer do meu jeito. Você quer saber? Não pense você que Deus vai te impedir. Ele vai deixar você fazer tudo do seu jeito. E você pode ter certeza que tudo que você fizer do seu jeito vai te trazer muita dor. Vai te trazer muito sofrimento. Por isso que você não pode fazer e eu não posso fazer do meu jeito, você não deve fazer do seu jeito. Nós não podemos desprezar a palavra. Se nós buscarmos a Deus, Ele vai nos dar. Se você já tem recebido muito, você vê que o Senhor falou: eu fiz tanto, te dei a casa do seu Senhor, eu te dei o reino de Judá, eu te dei o reino de Israel, eu fiz você um rei, eu te dei mulheres, eu fiz tudo. Se isso ainda não era o suficiente, eu teria lhe dado mais. Quem consegue entender, por favor? Eu teria lhe dado mais. Vamos nesse mais. Vamos buscar de Deus esse mais. Não vamos fabricar as nossas próprias vitórias e milagres.
que venha de Deus, porque o que vem de Deus é perfeito. É verdade ou não é? O que vem de Deus é perfeito. Fique em pé, por favor.